Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido sempre é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar, sem demora, toda igreja a nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, é uma palavra bem conhecida. Creio que só de falar 2 Reis capítulo 5, muitos já sabem qual palavra nós vamos pregar nessa noite, irmãos? 2 Reis capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz, através do louvor, já foi dito aqui que nós fomos contemplados pelo amor de Deus. A Bíblia nos diz que Deus ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, nós não fizemos nada para merecer o amor dele. Mas ainda assim, ele nos amou, irmãos. E foi por isso que ele nos trouxe nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus, irmãos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Os irmãos acharam? Nós vamos ler o versículo 15 e também o versículo 20. Diz assim: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Isso já foi dito nessa noite aqui, Não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa parte. Aceita um presente do teu servo. E aí nós vamos pular para o versículo 20, que diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Só para os irmãos se situarem, Aqui, Naamã ofereceu um presente para o profeta e o profeta não aceitou o presente. Naamã ele ofereceu, mas o profeta não aceitou. Logo depois, o servo de Eliseu, o servo do profeta, viu que o seu senhor não havia aceitado. Ele foi atrás de Naamã para ver se conseguia ganhar alguma coisa de Naamã. Amém? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo para a glória e para a honra do Senhor. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje, o título dessa mensagem é Desapegue-se. O título dessa mensagem para mim e para você nessa noite é Desapegue-se. Hoje Deus ele vai nos ensinar a nos desapegar. Você está apegado em alguma coisa? Muitas vezes nós não podemos nem perceber, mas às vezes nós podemos ainda estar apegados em alguma coisa. Aqui nós vamos falar de cura e libertação. Como diz o culto, o nome do culto? O nome do culto é culto de cura e libertação. Vou até depois arrumar a arte, que a arte está escrito lá só culto de libertação. Vou colocar lá culto de cura e libertação. Por que é importante diferenciar essas duas palavras? Porque realmente são coisas diferentes. Cura é uma coisa, libertação é outra. Tem pessoas que são libertas, mas muitas vezes não são curadas de alguma enfermidade, mas são libertas. Tem pessoas que convivem com alguma enfermidade. Tem pessoas que convivem não somente com enfermidade física, mas às vezes uma enfermidade também emocional, sentimental. Tem pessoas que não são curadas fisicamente nessa terra, mas são pessoas que são salvas e são pessoas que são libertas, irmãos. Tem pessoas que vão até morrer de alguma doença nessa terra, mas já são libertas. Jesus já libertou. Agora tem pessoas, o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que são curadas de alguma enfermidade, recebem ali um milagre, recebem ali uma cura, são curadas, mas não são libertas. Quero dar um exemplo aqui na Bíblia. A Bíblia fala dos 10 leprosos. A Bíblia fala que Jesus chegou ali nos 10 leprosos, curou os 10. Então eles foram curados da lepra. Mas 9 deles não foram libertos.
Dá para entender isso pela Bíblia. Que 9 não foram libertos. Porque dos 10, apenas um voltou para agradecer. Quem é liberto, verdadeiramente, tem o coração grato. Quem não é liberto, não tem o coração grato. Às vezes as pessoas até recebem uma cura, às vezes a pessoa recebe uma bênção, recebe um milagre, mas não tem uma gratidão no coração. Depois que recebe a cura, depois que recebe a bênção, não quer mais saber de Deus. Não quer mais adorar. Muitas vezes acontece isso. Então note, foram curados, mas não foram libertos. Nós vamos falar aqui de um homem que, além de ser curado, ele foi também liberto. E quando ele foi liberto, irmãos, a primeira coisa que ele fez foi se desapegar. Nós temos que nos desapegar para verdadeiramente nós sermos livres. A palavra do Senhor fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem muitas coisas nessa terra que pode fazer com que a gente fique apegado a elas e perca a nossa bênção, perca a nossa libertação e perca a nossa salvação. Essa história relata o caso de alguns personagens aqui que nós vamos estar citando no decorrer dessa pregação. Alguns personagens me chamam a atenção nessa pregação aqui de Naamã. Vai dizer que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Ele comandava um exército. Vai dizer que ele era um homem valoroso, ele era um guerreiro honrado, ele era um guerreiro valente, corajoso, respeitado, porém leproso. Na minha Bíblia aqui, na tradução da minha Bíblia, vai dizer que ele ficou leproso. Na minha tradução aqui. Então eu entendo com isso que nem sempre ele foi leproso, né? Ele adquiriu essa doença. Então note, era um homem valoroso, um homem respeitado, porém, tinha um porém na vida dele. Porém, leproso. Irmãos, todos nós temos um porém. Note que eu citei aqui várias qualidades de Naamã. Ele era um homem virtuoso também. Ele era um homem cheio de qualidades, porque muitas vezes nós nos apegamos apenas nos defeitos. Na maioria das pregações que você ouve de Naamã, as pregações dizem: Naamã, ele era soberbo. Naamã, ele era orgulhoso. Ele tinha ali que deixar o orgulho dele. Aí nós nos apegamos só nessa parte do orgulho. Mas a Bíblia fala que ele tinha qualidades também. Homem valoroso e respeitado. Porém, leproso. Nós podemos ter várias qualidades, irmãos. Mas sempre existe um porém nas nossas vidas. Sempre existe algo ali ainda para a gente ser tratado, para a gente se libertar. Sempre vai existir. Como falava nossos antigos pastores, né? Sempre vai ter um carrapicho. Ela falava isso. Sempre nós vamos ter ali um carrapicho para ser tirado de nós. E ali eu ficava imaginando, rapaz, carrapicho é uma coisa séria, né? Se você for para o meio do mato, você vai ali para o meio do mato, você nem vê. Você nem percebe, mas quando você sai do meio do mato, você está cheio de carrapicho, né? Aqueles negocinho grudado. E para tirar dá trabalho, não dá, irmãos? Dá trabalho tirar aqueles carrapichos. Tem uns que são as bolinhas assim, cheias de espinhos, mas tem outros que são pequenininhos, né? Que juntam assim, para tirar dá trabalho. É assim nas nossas vidas também. Para tirar os nossos carrapichos, irmãos, dá trabalho. E Jesus, ele vai tirando ali um por um. Tem carrapichos que saem com mais facilidade. Está ali mais visível, sai com mais facilidade. Mas tem outros, irmãos, que são mais difíceis. Tem outros que estão mais ali grudados, né? Tem outros que quando vai tirar, é perigoso sair até sangue, de tanto que dói. Tem carrapichos nas nossas vidas que quando Jesus vai tirar, vai doer mais. Uns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Na terça-feira eu estava dando estudo bíblico e eu me lembrei de algo. Eu me lembrei, irmãos, que quando eu tinha meus vícios, que estava no mundão que eu tinha meus vícios, duas coisas que Deus tirou de mim, que eu achei que até que saiu com facilidade. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor. Duas coisas que saiu com facilidade, que foram os vícios, né? Vícios em bebidas e até drogas ilícitas, né? Quando eu estava no mundão, já tive esse problema. Então eu senti que essas duas coisas, Deus tirou com facilidade. É claro que na vida de cada um pode ser diferente. Uns Deus trabalha dessa maneira mais rápido, outros demora mais. Mas na minha vida eu senti que foi facilidade porque não me deu nem mais recaída. Mas precisou entregar minha vida para Jesus. Porque quando eu estava no mundão, eu não conseguia largar os vícios de maneira nenhuma. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, Deus tirou essa vontade que não deu nenhuma recaída mais. Mas outras coisas na minha vida eu percebo que foram mais difíceis de eu ser liberto. E tem coisas ainda na minha vida que eu sei que ainda Deus está trabalhando, irmãos, para libertar. É assim na minha e na sua vida.
Então Naamã era um homem valoroso, era um homem corajoso, era um homem respeitado, porém ele tinha essa lepra. Então imagine, Naamã com a sua armadura, ele era ali bem visto por todos. Mas quando ele chegava em casa, na casa dele, diante da família dele, quando ele tirava aquela armadura, aí a lepra aparecia. Então diante dos homens, ninguém nem desconfiava ali, né, que ele tinha esse problema. Mas quando ele chegava na sua casa, que tirava toda aquela armadura, a lepra aparecia. Isso nos ensina uma coisa interessante, que às vezes na frente do homem, na frente das pessoas, nós aparentamos uma coisa, irmãos, mas é dentro da nossa casa que as nossas lepras aparecem. Quem sabe das minhas lepras é minha esposa, são meus filhos. É quando eu estou dentro de casa que isso vai aparecer. Eles que conhecem não apenas as minhas qualidades, mas conhecem também os meus defeitos. Então, se a esposa do homem de Deus falar, esse aí é o homem de Deus, se ela estiver falando a verdade, você pode acreditar. Se ela não estiver mentindo, né? Se a esposa do homem de Deus falar, esse é o homem de Deus, aí você pode acreditar, irmãos. Agora, se a esposa do homem de Deus falar assim, esse aí é só misericórdia, aí você pode acreditar também, irmãos, porque é ela que conhece, ela que tem que dar testemunho. Muitas vezes nós vemos as pessoas, né, batendo no peito e falar, eu sou o homem de Deus. Eu penso, só acredito se a esposa dele falar. Aí eu acredito, porque as nossas lepras aparecem dentro de casa. Então Naamã tinha isso aí também. Mas Naamã, ele precisava de uma cura. E olha só que coisa interessante, o exército da Síria, muitas vezes se levantou como exército inimigo do povo de Israel. Só que o próprio Deus deu vitória para o exército da Síria, através de Naamã. O próprio Deus deu vitória. Vitória contra o próprio povo de Deus. Porque muitas vezes o povo de Deus não estava na posição que Deus queria. Às vezes o povo de Deus precisava ser corrigido. E aí Deus levantava outras nações, levantava exércitos de outras nações para tratar com o seu próprio povo. Às vezes nós estamos sendo tratados e nós pensamos, da onde veio esse enviado, né? Enviado de Satanás para atazanar minha vida? Muitas vezes, irmãos, não vai ser enviado de Satanás, não. Muitas vezes vai ser um enviado de Deus para nos tratar, onde nós precisamos tratar. Aí nós falamos, Deus assopre. Aí Deus, irmãos, vai falar, não vou assoprar, porque eu vou usar ele para tratar a sua vida. Foi assim com o exército também inimigo que se levantou contra o exército do povo de Deus. E aí, quando o exército do povo de Deus estava batalhando contra o exército da Síria, o exército da Síria pegou ali uma menina israelita, e fez dessa menina serva. Essa menina virou serva, né, de Naamã, virou serva ali do rei da Síria, essa garota. Essa garota, quando viu ali que Naamã tinha essa lepra, aí essa garota falou assim, ó, olha, chegou até ele, né, e falou, olha, se você for no profeta de Israel, você vai ser curado. Eu conheço um profeta que pode curar essa tua lepra. Essa personagem também, essa garota, me chama a atenção. Porque veja, essa garota ela estava sendo escravizada, ela era escrava, ela era serva, escravizada pelo rei da Síria, escravizada por Naamã. Mas ainda assim, irmãos, ela não foi vingativa, né? Ainda assim ela não foi rancorosa, ela quis ajudar o seu senhor que mantinha ela como serva. Porque muitas vezes quando alguém nos faz mal, nós não queremos ajudar. Quando alguém nos faz alguma coisa ruim, nós não queremos estar nem perto dessas pessoas. Muitas vezes quando alguém nos faz o mal, nós queremos nos vingar, queremos que a pessoa se dê mal. Não, essa garota não guardou rancor nenhum. Essa garota, olha, conheça alguém que pode te ajudar, conheça alguém que pode te curar, um profeta de Israel. E aí Naamã comunicou ao rei. Com isso, esse rei enviou Naamã, junto com Naamã enviou uma carta. Essa carta ali pedindo para o rei de Israel para que Naamã fosse curado. O rei da Síria falou, estou mandando aí o meu servo. E o meu servo está indo aí para ser curado. Naamã pegou ali algumas riquezas, pegou ali alguns bens materiais e foi até Israel se encontrar com o rei. Mas quando o rei de Israel soube que Naamã estava indo para buscar essa cura, vai dizer que o rei de Israel rasgou as suas vestes, irmãos. O rei de Israel, ele ficou desesperado. Falou, como é que pode? Mandaram este homem aqui para eu curar este homem? Como que eu posso curar este homem? Eu acho que eles estão querendo briga. Eu acho que eles estão querendo guerra. Como pode eu curar esse homem? E aí, irmãos, o rei de Israel nem recebeu Naamã, né?
Mas quando o profeta Eliseu soube que Naamã foi lá atrás dessa cura, o profeta Eliseu, ele deu ali uma ordem. O profeta Eliseu falou, pois diga para Naamã, falou para os mensageiros de Naamã, pois diga para Naamã que é só ele ir até o rio Jordão, mergulhar no rio 7 vezes e ele ficará curado. Note que o profeta deu ali uma direção. Note que o profeta, ele deu uma ordem. O profeta de Deus, ele é porta-voz de Deus. Todos os profetas de Deus são porta-vozes de Deus. Mas o profeta, ele não foi de encontro a Naamã. Isso aí também já deixou Naamã chateado novamente. Porque imagine, Naamã foi até o rei não recebeu Naamã. Naamã queria ver o profeta não recebeu Naamã também. Agora o interessante é que quando Naamã foi até o rei, ele não fez o que a menina tinha recomendado. Porque a menina falou, vai até o profeta. Só que ele foi até o rei. Isso nos ensina uma coisa também interessante. Muitas vezes Deus nos manda ir numa direção para a gente conseguir a nossa bênção, e a gente vai na direção que Deus não mandou. Às vezes nós buscamos a nossa bênção, irmãos, aonde Deus não mandou a gente buscar. A gente vai na direção errada. Deus manda numa direção, a gente vai em outra. Às vezes Deus quer usar uma pessoa para nos ajudar, irmãos, e a gente vai buscar ajuda em outra pessoa também. Temos que ter esse discernimento, temos que ter essa direção de Deus para buscar a bênção aonde Deus mandou a gente ir, não na direção errada. Então Naamã foi buscar no rei, mas não era o rei, era o profeta. Só que o profeta também não recebeu Naamã, e quando o profeta não recebeu Naamã, Naamã ficou furioso. Naamã falou assim, como é que pode? Eu cheguei aqui, um comandante de exército respeitado, cheguei aqui, achei que o profeta ia me receber, achei que o profeta ia colocar a mão na minha cabeça, achei que o profeta ia orar por mim, eu ia ser curado, e o profeta nem me recebeu. Tem muitas pessoas que às vezes estão precisando de cura, e acham que só vão receber sua cura, irmãos, se um pastor ungido de Deus for lá, colocar a mão, orar. Muitas vezes Deus vai usar o pastor. Mas, irmãos, nem sempre Deus vai usar o pastor. Deus já te deu autoridade também para você orar, para você profetizar a cura na sua vida também. Se Deus quiser usar o profeta, amém. Mas se Deus quiser usar a sua fé, é sua fé que vai te curar. Muitas pessoas não entendem assim. Às vezes as pessoas passam o culto todo, né? Aí Deus fala através da oração inicial. Aí Deus fala através das oportunidades, através dos testemunhos. Deus fala através do louvor. Deus fala através da palavra. No final o pastor abençoa a igreja, abençoa todo mundo. O pastor profetiza, o pastor dá as bênçãos apostólicas. Aí chega no final ainda, muitas igrejas, né, às vezes ainda faz isso. Aí chega no final, irmãos, aquela fila enorme, né? Uma fila gigantesca. Pastor, eu preciso receber a oração. Amém. O pastor ora. Mas, irmãos, vamos prestar atenção. Se a pessoa não recebeu durante o culto todo, irmãos, é no final do culto. É só porque é no final do culto o pastor colocando a mão é que a pessoa vai receber? Então nós já temos que entrar no culto com a certeza que nós vamos receber a nossa bênção, a nossa cura, a nossa vitória, porque vem através da fé, irmãos. Às vezes as pessoas fazem uma fila enorme também para ouvir uma profecia, para ouvir uma revelação, mas não toma posse da palavra. Irmãos, Deus ele usa a profecia, Deus ele usa a revelação, mas Deus, irmãos, ele costuma muito mais curar, ele costuma muito mais libertar e salvar através disso aqui, ó, através da palavra dele. Note que Deus deu a palavra dele através do profeta. O profeta falou, deu a direção, vai lá e obedeça. Desça 7 vezes sobre o Rio Jordão, ou seja, obedeça. Ele tinha que obedecer o quê? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi dada através do profeta. Este é um culto de cura e libertação. Mas a nossa libertação não vem através de um ritual religioso, irmãos. Não vem através de um ritual religioso. Não é só você pensar, não, eu vou ali na igreja e vou ali fazer uns rituais e eu vou ser liberto e eu vou ser abençoado. Não, irmãos. A nossa libertação e a nossa bênção vem através da prática da palavra. Nós temos que aprender a palavra e praticar a palavra. Tem as campanhas, né? Às vezes tem campanhas na igreja, campanhas de 7 semanas, e nós fazemos também. Nem sempre, mas às vezes nós fazemos campanhas também. Nós fazemos propósito de oração de 1 ano, fazemos campanha. Mas às vezes a pessoa coloca na cabeça como se fosse ali um ritual,
como se fosse ali um misticismo. A pessoa pensa, não, se eu for 7 semanas na igreja, se eu for 7 quintas-feiras ali, aí eu vou ser curado. A pessoa enxerga aquilo ali como se fosse um misticismo. E não é, irmãos. Não é porque você vem 7 semanas, você pode sim receber sua cura, mas a sua libertação e a sua bênção, não é porque você vem 7 semanas, não. Você recebe sua bênção, sua transformação, a transformação da sua vida, através da prática da palavra. Isso não era muito fácil. A pessoa podia viver do jeito que quisesse. Aí o pastor falava, não, vai lá 7 dias na igreja e pronto, vai estar tudo resolvido na sua vida. Não é assim, irmãos. Isso aí são rituais, né? Nós não precisamos mais de rituais, nós precisamos de fé. Jesus sempre falava, sua fé te curou, a sua fé te salvou, e a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática nas nossas vidas, para a nossa vida mudar. E outra coisa que eu vou dizer, não muda de uma hora para outra não, irmãos. É muito tempo. A Bíblia fala, aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Então é um processo longo, é um processo trabalhoso, não é na mesma hora. Você pode receber uma cura física, você pode receber ali uma libertação, mas a transformação por completo, irmãos, é uma longa jornada. É enquanto nós estivermos vivos nessa terra, é enquanto Jesus não voltar, ou então quando Jesus não nos escolher, nós vamos estar sendo ainda trabalhados nessa terra. E um problema muito sério que às vezes eu vejo na igreja, que às vezes Deus usa um culto ali, irmãos, para curar, usa um culto para libertar. A pessoa é liberta num dia, no outro dia a pessoa já está totalmente ali fora da vontade do Senhor de novo. A pessoa é curada num dia, é liberta no dia, no outro dia já está tocando o horror. Às vezes isso acontece. Nós já presenciamos isso acontecer. Aí a Bíblia fala que quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, ou seja, lugares desertos. E aí quando ele não encontra repouso, note como os demônios são perturbados, irmãos. Os demônios, eles precisam de uma vida, eles precisam de um corpo, de uma mente, para eles conseguirem um certo alívio, um certo repouso. Eles já são atormentados, mas quando eles não têm ali um corpo, uma mente para atormentar, uma vida, eles ficam muito mais atormentados ainda. Lembra-se quando Jesus ele libertou ali um endemoniado? Que aí quando ele libertou esse endemoniado, eram legiões ali, e essas legiões falaram ali com Jesus, ficaram desesperados e falaram, Jesus, nós podemos nos apossar daqueles porcos que estão passando ali, aquela manada de porcos, nós podemos entrar dentro daqueles porcos? E aí Jesus permitiu, os demônios entraram dentro daqueles porcos, e os porcos caíram ali do precipício, né? Então note que os demônios, eles precisam de uma vida, para estar ali apossando dessa vida. Então a Bíblia fala que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Quando ele não encontra repouso, para onde que ele volta? Ele volta para a casa da onde ele saiu. Quem é a casa? A casa é o ser humano, né? É a vida, é a alma. Ele volta para a casa de onde ele saiu. E quando ele encontra a casa limpa, varrida, adornada, né? Mas vazia, o que ele faz? Ele volta para a vida daquela pessoa e chama 7 demônios piores do que ele. O estado daquela pessoa fica pior do que o estado inicial. Pior do que quando ela foi liberta. O estado daquela pessoa fica. Nós fazemos evangelismo de 15 em 15 dias, os irmãos aqui reparam, né? Quantas pessoas nós vamos ali evangelizar e as pessoas muitas vezes conhecem a Bíblia mais do que a gente. A gente cita um versículo, a pessoa cita o texto todinho. Aquelas pessoas muitas vezes já foram pastores, já foram evangelistas, levitas da casa do Senhor, mas se desviaram, se afastaram da casa do Senhor, deixaram a casa vazia. E aí quando nós estamos conversando com aquelas pessoas, as pessoas falam, nós até queríamos voltar, eu queria voltar para a presença de Deus, eu queria voltar para a igreja, mas eu não consigo. As pessoas falam de jeito, eu não consigo. Por quê? Porque o estado daquela pessoa ficou pior do que o começo. Os irmãos viram a vida que veio aqui domingo, né? O Lucas que veio aqui domingo. O Lucas, irmãos, nós estamos vendo a luta que é para ele vir para a igreja. Ele é diácono, só que ele deu uma afastada. Quando ele deu uma afastada, ele voltou a beber. Quando ele voltou a beber, irmãos, agora ele está numa luta. Mas eu creio que Deus já fez uma obra maravilhosa na vida dele, irmãos. Ele veio aqui no domingo. Ontem eu tive a notícia, irmãos, de domingo até ontem ele não tinha triscado mais nenhuma gota de álcool. E era um cara que bebia todo dia. Minha esposa cansava de ver ele indo, né, para a loja ali, bêbado, indo trabalhar.
Então olha a obra que Deus fez. Mas aí não pode deixar a casa vazia, senão volta 7 piores, né? Então, irmãos, quando Naamã ouviu que o profeta mandou ele descer até o rio Jordão, aí Naamã falou assim: eu vou descer nesse rio Jordão? Por acaso lá na minha terra não tem rios melhores não do que esse rio Jordão? Neste momento é que nós identificamos o quê? O orgulho de Naamã, né? Nesse momento nós identificamos o orgulho, a soberba de Naamã, porque ele não quis obedecer ali a palavra de Deus. Muitas pessoas deixam de receber a bênção, a cura, por não obedecer a palavra do Senhor. E aí, quando os servos de Naamã viu que ele não queria lhe obedecer, os servos de Naamã falaram ali uma coisa interessante. Falou: mas, mestre, me diz uma coisa. Se o profeta tivesse te pedido uma coisa mais difícil, para você ser curado, por acaso você não faria? Por que você não faz uma coisa tão fácil, tão simples, que é descer 7 vezes? 7 na Bíblia é o número da totalidade. 7 na Bíblia é o número da perfeição. 7 na Bíblia é o número da completude, né? Número completo na Bíblia tem esse significado. Naamã, ele teve que descer 7 vezes. Sabe por que às vezes as pessoas não é totalmente curadas e libertas? Porque às vezes a pessoa até desce uma vez, às vezes até desce 2 vezes. Tem muitos que descem 3, aí vai diminuindo. A quantidade das pessoas que descem, né, vai diminuindo. Alguns descem 4 vezes, outros descem 5 vezes, poucos, aí diminui, poucos descem 6 vezes, agora pouquíssimos descem 7 vezes, irmãos. Porque os que descem 7 vezes são aqueles que perseveram até o fim. Os que descem 7 vezes são aqueles que não desistem no meio da caminhada. Quantas pessoas desistem no meio da caminhada? Quantas pessoas desanimam no meio da caminhada, irmãos? Quantas pessoas não deixam de receber a bênção porque não conseguiu chegar até o fim? Aí, quando os servos de Naamã falaram isso, fazer uma coisa tão simples, por que você não faz? Aí Naamã resolveu fazer, né? Naamã desceu uma vez. Aí eu fico imaginando a cena. Naamã desceu uma vez, quando ele submergiu. É isso mesmo, Josinho? Quando mergulha, submerge? É isso mesmo, né? Ele submergiu. E aí, quando ele saiu da água, emergiu? É isso? Me ajuda aí, jovens. Quando ele emergiu, ele estava ainda ali com a lepra. Aí ele submergiu de novo, ainda estava com a lepra. Depois que ele saiu da água pela segunda vez, continuava com a lepra. Aí você imagina, irmãos, peraí, eu mergulhei, eu saí e ainda estou leproso. Acho que ele ficava pensando, será que esse negócio vai funcionar mesmo? Muitas vezes nós estamos na igreja, irmãos, e a bênção não chega na hora que a gente quer, na hora que a gente pensa, a gente tem a tendência de duvidar. Naamã, eu entendo que por uma hora assim ele chegou a duvidar. Ele, tudo bem, vou mergulhar 3 vezes. Mergulhou 3 vezes. Mergulhou 4, mergulhou 5 e mergulhou 6. Eu imagino que na 6ª vez foi o momento que veio mais dúvida ainda. Ele pensou, meu Deus, já mergulhei 6, só falta uma. Só falta uma. Se eu mergulhar dessa vez e não acontecer nada, e aí? Irmãos, muitas vezes nós estamos tão próximos da nossa bênção. Muitas vezes falta a gente mergulhar só mais uma vez. Só que aí a gente duvida. Só que aí a gente perde a fé e a gente desiste de mergulhar. E aí perde a bênção também. Irmãos, o difícil não é começar bem. O difícil é terminar bem. Tem muitas pessoas que começam bem. Louva, prega, faz a obra que é uma beleza. Ora, é aquela coisa. Mas terminam mal. Tem pessoas que começam mal. Tropeçando, aquela coisa, aquela moleza. Mas, irmãos, no decorrer vai pegando embalo, né? Vai pegando embalo. Tem pessoas que começam mal, mas terminam bem. Outras começam bem, mas terminam mal. Porque desistem. Mas aí Naamã, ele mergulhou pela 7ª vez. E quando ele mergulhou pela 7ª vez, vai dizer que ele foi curado e a pele dele ficou igual a pele de um bebê. Eu acho que ele ficou mais bonito do que antes, né? A pele ficou igual a pele de um bebê, irmãos. Então note, ele cumpriu o que o profeta falou, ele cumpriu a palavra de Deus, e aí Deus cumpriu a sua promessa. É assim nas nossas vidas também. Quando nós obedecemos, quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós fazemos a nossa parte, irmãos, Deus ele vai fazer a dele também. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele lança uma promessa sobre a sua vida, ele nunca vai se arrepender dessa promessa.
Ele vai cumprir essa promessa na sua vida, mas é necessário você ir até o fim. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 10, versículo 35, que fala assim, ó, é necessário confiança, porque a sua confiança ela tem uma grande recompensa. Porque depois de havermos feito a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. Olha, note um detalhe importante. Depois de nós termos havido feito a vontade de Deus, aí nós vamos alcançar a promessa. Então, para alcançar a promessa, primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas querendo alcançar a promessa, mas não querem fazer a vontade de Deus. Tem muitos que querem a bênção, mas não querem fazer a vontade de Deus. Tem muitos que querem o milagre, mas não querem obedecer a palavra de Deus, irmãos. E aí Deus, na tua palavra, Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas, se nós também fazemos a nossa parte. Aí que nós chegamos nesse versículo que nós lemos, no versículo 15. Porque Naamã, ele ficou tão feliz, ele ficou tão grato, que ele quis ali recompensar o profeta. Ali ele pegou todos os bens materiais que ele havia levado, pegou ali as riquezas que ele havia levado e ele ofereceu para o profeta. Quando ele ofereceu para o profeta ali naquela hora ele não aceitou. Aí isso pode confundir muitas pessoas, né? Ah, pastor William, então quando o profeta aceita uma oferta, aceita alguma coisa, é pecado? Não, irmãos. Daqui a pouco nós vamos entender isso. Não era o momento, não era a hora, não era a ocasião, não era o propósito de Deus do profeta aceitar naquela hora. Eu entendo também que o profeta quis ensinar isso, que as bênçãos de Deus não são compradas, como foi dito aqui no começo, né? Não são barganhadas. A bênção de Deus é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Não precisa pagar nada para você ser abençoado, curado, liberto, porque o preço já foi pago e foi pago por Jesus, irmãos. Eu fico muito triste quando eu vejo esse negócio da igreja vendendo coisas, vendendo objetos, né? Objetos ungidos e objetos vendidos. Eu fico triste. Leve isso para sua casa. Bota aqui R$50 no envelope. Leve isso aqui para sua casa. Irmão, isso é misticismo. Nós só precisamos da nossa fé e nós só precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem prazer em nos abençoar e Ele não faz barganha com ninguém. Então, quando Naamã ofereceu as riquezas para o profeta, aí o profeta não aceitou naquele momento. É aí que nós tiramos uma conclusão dessa palavra. Quando nós somos verdadeiramente libertos, irmãos, aí nós nos desapegamos. Aqui está falando de algo material. Naamã se desapegou de algo material ali. Porque se ele tivesse apegado com aquelas riquezas ali, ele poderia pensar, não, o profeta já me curou mesmo, já deu certo o negócio aqui, já estou curado, vou para casa e vou levar minhas riquezas de volta. Mas não, ele fez questão de ir atrás do profeta e oferecer as riquezas. Ou seja, ele não se apegou nas riquezas, nas coisas materiais. Um problema muito sério dentro da igreja é quando as pessoas se apegam às coisas materiais. Jesus Cristo mesmo ele falou, acautelai-vos da avareza, porque o bem de um homem, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Irmãos, quer calcular quanto nós temos nessa vida, quanto nós temos nessa terra? Vamos calcular quanto nós temos nessa terra? Para calcular o quanto nós temos nessa terra, é só você pensar, o que você pode levar para o caixão? O que você pode levar para o caixão, irmãos? Se você calcular, o que você somar aí, o que você pode levar para o caixão? Vai sobrar o quê? Vai sobrar nada, né? É o quê, João Kleber? Só sua alma? Vai levar para o caixão? É seu corpo que vai para o caixão, viu, meu filho? Sua alma não vai para o caixão, não. Depois vai ter reforço no estudo bíblico. Então, irmãos, para calcular o que nós temos nessa terra, é só somar o que nós podemos levar para o caixão. E nós não podemos levar nada. Aí alguém engraçadinho pode falar assim, não, pastor, eu posso levar a minha roupa do corpo, porque eu vou vestido. Não, irmãos, a roupa não é nem nós que escolhemos. É alguém que escolhe por nós. Eu lembro que quando meu padrasto morreu, meu padrasto falou assim, eu quero ser enterrado com a camisa do Flamengo. Aí tudo bem, minha mãe, né, infelizmente ele morreu, ou felizmente, né, Deus é que sabe. Ele morreu porque Deus pode ter feito a obra na vida dele, né? Aí o que acontece? Minha mãe foi lá e realizou o desejo dele. Enterrou ele com a camisa do Flamengo. Mas se minha mãe não quisesse enterrar com a camisa do Flamengo, falasse, isso é besteira, isso é bobagem, não enterrasse. Então nem a roupa do nosso corpo nós escolhemos. Não sei se os irmãos já viram uma exumação do corpo, né? Eu já vi uma exumação do corpo de um familiar meu. É uma coisa assim, tão triste, irmãos. É uma coisa tão triste. Eu sei que isso é meio chato de falar, mas é preciso. É uma coisa tão triste. Eu fui para uma exumação,
Aí quando abriu aquele caixão ali, né, vários anos que já tinha morrido, minha tia. Aí quando abriu aquele caixão ali, irmãos, que eu olhei aquilo ali, ó, chega a dar aquele negócio, né, no coração. Irmão, só tinha aqueles bichos, né? Aqueles bichos, só o bicho, aqueles bichos comendo. Por isso que a Bíblia fala que o inferno é um lugar onde o bicho não morre, né? Então o que acontece? Quando abriu o caixão, tinha aqueles bichos ali, né? Aqueles bichos que comem o ser humano ali. Só os ossos e aqueles bichos ali. E ali, quando eu olhei para aquilo ali, aquilo me fez refletir, me fez meditar. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, ó, nós não somos nada. Às vezes, quando nós estamos bem, com saúde, bonitos, bem vestidos, às vezes nós temos a tendência de sermos, muitas vezes, orgulhosos, às vezes sermos exaltados. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, nós não somos nada. Olha só no que nós nos transformamos. O que tem valor mesmo, irmãos, é a nossa alma, o nosso espírito, para onde vai. Nosso corpo também é valioso, porque é o templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Então por isso que a Bíblia fala que é melhor ir para um velório do que para uma festa. Porque no velório nós entendemos que nós não somos nada nessa terra. Então quando eu vi aquilo ali, é que eu entendi como que é bom ser abençoado por Deus e ter o coração grato a Deus. Então nós não podemos levar nada nessa terra e nós não podemos nos apegar em nada dessa terra. Às vezes eu paro para refletir. Eu me considero assim, né? Eu vejo que Deus ele tem abençoado minha vida, irmãos. E Ele tem abençoado minha vida na área material também. Hoje em dia, olha assim, eu reconheço que Deus abençoa minha vida na área material. Mas são 25 anos, vai fazer 26 anos, né? De trabalho duro. Não é assim que as pessoas olham hoje em dia, nossa, mas o pastor é tão abençoado. Irmãos, é luta, é trabalho duro, é acordando 4 para 5 todos os dias há muitos anos da minha vida. Tem 26 anos só que eu trabalho numa empresa, 2 anos trabalhei em outra, então tem 28 anos que eu trabalho de carteira fechada. Só que muito antes de eu trabalhar de carteira fechada, na minha adolescência eu já trabalhava de pintor. Então somando tudo aí, desde os 15, 16 anos é que eu trabalho, nunca parei de trabalhar. Às vezes as pessoas olham hoje em dia, acham que foi tudo fácil, mas não é, irmãos, é muita luta. Então eu me considero, né, abençoado nessa área material também. Só que eu peço para Deus, uma das minhas orações é essa, eu falo, Senhor, que eu não venha me apegar nas coisas materiais. Que essas coisas materiais não venham conquistar o meu coração, tomar o lugar do Senhor no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós temos, mas no outro dia a gente pode perder tudo. Por mais que a gente tenha, no outro dia a gente pode perder tudo. Quantos milionários, Pai do Senhor, pastor? Quantos milionários não entram em falência, né? Multimilionários. Imagine nós que não temos tanto assim. Jó, irmãos, Jó era o homem mais rico do Oriente. De uma hora para outra ele perdeu tudo. Então adianta ficar apegado em coisas materiais? A Bíblia fala que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando você dá, é porque você está podendo dar. Então você é mais bem-aventurado, você é mais feliz. Agora quando você precisa ganhar algo, é porque você não tem, você está precisando. Então coisa mais bem-aventurada é quando você pode dar. Então quando você puder dar, dê com alegria, irmãos. Deus ama a quem dá com alegria. O termômetro do amor é esse, é o quanto nós nos doamos. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Está vendo? O tamanho do amor de Deus, Ele deu. Então se nós amamos também, nós temos o papel de nos doar também. Doar para o nosso próximo. Não estamos falando só do material, mas em todas as áreas das nossas vidas, nós podemos nos doar para o nosso próximo. Então Naamã, ele se desapegou. Ele foi verdadeiramente liberto. Ele foi curado, mas foi também liberto, porque ele desapegou. Agora, quer ver uma pessoa que ainda não estava liberta? Geazi, o servo de Eliseu. Aqui no versículo 20, ó, diz assim. Versículo 19, diz assim, ó. Disse Eliseu, vá em paz. Aí continuando, diz aqui, ó. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha, Naamã foi liberto e desapegou. Geazi não era liberto e estava se apegando às coisas materiais. Correu atrás de Naamã para ver se ganhava alguma coisa. Olha o interesse aí, irmãos. A ganância, né? A avareza,
o interesse de ganhar algo. Então nós podemos entender com isso, irmãos, que a verdadeira libertação, ela vai fazer com que a gente se desapegue de muitas coisas. Estamos falando aqui de coisas materiais, mas tem muitas vezes que nós ficamos apegados a muitas coisas ruins. Às vezes nós ficamos apegados a sentimentos ruins. Uma mágoa, uma frustração, uma decepção, uma derrota. E às vezes nós ficamos nos apegados a isso aí. Tem muitas pessoas que param na caminhada por causa disso, por causa de uma tristeza, por causa de uma ansiedade, por causa de uma depressão, por causa de uma mágoa. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é a mágoa, é a falta de perdão. A falta de perdão nos aprisiona. E às vezes as pessoas ficam apegadas à falta de perdão, apegada, né? Gruda ali e não quer largar mais. Porque, irmãos, olha só como não é nada sábio a gente ficar sem liberar perdão. Porque quando alguém te faz mal, quando alguém te machuca, quando alguém faz algo ruim, traz sua confiança, aí você muitas vezes não quer ficar nem perto dessa pessoa, não é verdade? Me machucou tanto que eu não quero ficar nem perto dessa pessoa. Mas se você não perdoar, essa pessoa vai estar ao teu lado 24 horas por dia. Você vai tomar café pensando nessa pessoa, ela vai estar ali do seu lado, porque ela vai estar no teu pensamento. Você vai ir trabalhar pensando nessa pessoa, no que ela fez, não vai conseguir perdoar. Você vai almoçar pensando nessa pessoa. Você vai chegar em casa pensando nessa pessoa. Você, quando for dormir, você não vai conseguir nem dormir, porque a mágoa vai estar corroendo, você vai estar pensando no que aquela pessoa fez. Então note que ela vai estar o tempo todo. E a falta de perdão é como se a gente desejasse a morte da pessoa, é como se a gente desse veneno para a pessoa, né? Só que quem vai morrer, esperando que a pessoa morra, só que quem vai morrer somos nós. Esperando que a pessoa morra, só que quem vai morrer somos nós, irmãos. Então o que acontece, irmãos? A falta de perdão é algo muito sério. O perdão, ele nos liberta. E às vezes as pessoas estão apegadas ali, às vezes as pessoas estão apegadas nesse sentimento ruim. Tem muitas pessoas que já usam até mesmo uma frustração, uma perda, uma derrota, como pretexto para não fazer mais a vontade de Deus. Porque não é vontade de Deus a gente estar agarrado a esses sentimentos, a essas emoções, a essas coisas ruins. Muitas pessoas ficam apegadas ao passado, a uma perda que teve. Não é da vontade de Deus isso não, irmãos. A Bíblia fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente conhece casos de pessoas que já usam isso como pretexto para não fazer mais a vontade de Deus, para não estar segundo a vontade do Senhor, para não fazer mais a obra do Senhor, por causa de algo que ainda está apegado. Hoje Deus quer que eu e você nos desapeguemos de tudo, seja de coisas materiais, seja de coisas emocionais, seja alguma doença da alma, seja algum sentimento que está nos corroendo, alguma frustração, alguma mágoa. Deus quer que a gente se desapegue de tudo. Eu lembro que eu passei uma fase da minha vida, irmãos, com um sentimento, que esse sentimento estava me aprisionando. Eu estava ali triste o tempo todo. Eu estava ali sem conseguir ter paz. Por causa de quê? Eu estava apegado a um sentimento. Chegou um momento da minha vida de tanto eu fazer propósito, de tanto eu ler a palavra, ia para o monte, ia sozinho, fiz propósito de vários dias, lendo a palavra, já dei esse testemunho aqui, até que certo dia eu lendo um livro, esse livro se chamava A Cura pela Palavra. Quando eu li esse livro aí, irmãos, no mesmo dia ali, eu tomei posse da minha cura. Falei, Senhor, eu creio que hoje eu estou sendo curado. Eu profetizei a minha cura. Depois desse dia eu senti o meu coração limpando, irmãos. E aí a minha vida só tem melhorado. Chegou um momento da minha vida que eu estava até com uma arritmia no coração. De tantas coisas, preocupações, tantas coisas que ficavam ali ocupando a minha mente, ocupando o meu coração, irmãos. Então, isso, sentimentos que podem nos matar. E a Bíblia fala, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas da vida. Eu não estava conseguindo sair nem de um problema, quanto mais, irmãos, fossem outros problemas maiores. Por causa de um simples sentimento, e sentimentos ruins. Então a Bíblia fala que nós podemos escolher sentimentos bons, podemos escolher pensamentos bons. A Bíblia fala tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo aquilo que louva ao Senhor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós podemos escolher sermos felizes, irmãos, apesar das lutas,
Pastor, quer dizer que eu não vou ter mais luta, provação? Você vai ter luta, mas você vai ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. O fruto do Espírito, que é amor, paz e alegria. E eu, quanto mais eu vou me libertando, eu gosto sempre de dar meu testemunho, porque eu não posso falar da vida de ninguém, eu não posso falar da minha. Então, quanto mais eu vou me libertando, irmãos, de sentimentos, de coisas que eu carregava do passado, mais eu vejo que minha vida vem melhorando, mais eu vejo que minha saúde vem melhorando, mais eu vejo que a paz vem tomando conta da minha vida e mais a gente vai progredindo. E aí eu observei uma coisa: quando nós estamos em paz, nós trazemos paz para dentro da nossa casa também. Porque pessoas atribuladas atribulam os outros também. Pessoas atribuladas vão atribular o ambiente também. Já conviveu com uma pessoa atribulada, irmãos? O ambiente fica pesado ou não fica? Nós já fizemos culto nos lares várias vezes, né? Ficamos 4 anos fazendo culto nos lares. Tinha ambiente que a gente chegava, tinha casa que a gente chegava assim, irmãos, casa que a gente chegava, que embrulhava o estômago. Não era nojo da casa, não era nada disso, é coisa espiritual. Chega a gente sentir aquela ânsia de vômito assim, irmãos, de tanto pesado que era o ambiente, aquela angústia, aquela coisa assim, né, que parecia que tinha um nó na garganta, o estômago embrulhava. Quando a gente percebia, era o ambiente. Aí quando a gente ia saber como que era a vida dos familiares, era briga, era adultério, era xingamento, era vícios, álcool, drogas, prostituição. Só coisa ruim. O ambiente ficava pesado. Então, quando nós somos libertos, além de nós termos paz, nós levamos paz aonde a gente vai. Nós levamos alegria aonde nós vamos. Você, com certeza, você tem alguém que vai vir no seu pensamento agora. Pense naquela pessoa, irmãos, que você pode estar até para baixo, assim. Você pode estar até para baixo. Mas quando essa pessoa chega, ela te alegra. Só dela chegar, não precisa falar nada. A pessoa chega perto de você, você já sente aquela alegria. Porque é isso. Pessoas felizes levam felicidade. Pessoas curadas levam cura. Pessoas libertas levam libertação. E é isso que nós temos que ser. Deus, Ele nos chamou para levar paz, levar alegria, levar cura e levar libertação, irmãos. Hoje em dia eu vejo que minha casa cada vez mais está aumentando a paz na minha casa. Cada vez mais a paz vem aumentando, cada vez mais a alegria vem aumentando da minha esposa, dos meus filhos. Mas pense há mais de 10 anos atrás, quando nós estávamos no mundão. Era só o tormento. Hoje em dia, quanto mais nós somos libertos, mais a nossa casa se enche de paz. E aí você vai poder levar paz para a sua casa, você vai poder levar paz para os seus vizinhos, para a sua família, para o seu trabalho e paz para a igreja. É muito triste. Às vezes a pessoa está dentro da igreja querendo levar confusão, querendo levar dissensão, querendo levar sentimentos ruins. Não é isso, irmãos. Nós temos que levar para dentro da casa do Senhor, não. Nós temos que levar paz e alegria para dentro da casa do Senhor. Então Naamã foi curado e foi liberto. Geazi ficou preso ainda à avareza, a um sentimento ruim. Aí sabe o que aconteceu com Geazi? Versículo 27. Olha só o versículo 27 para encerrar. Por isso a lepra de Naamã atingirá você. Vamos ler o 26 para os irmãos entenderem melhor. Mas Eliseu lhes disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar pratas. Olha, irmãos, aquilo que eu ia explicar no finalzinho, né? Este não era o momento de aceitar pratas e nem roupas. Ou seja, existe um momento certo que o profeta aceita a oferta e o momento que o profeta não vai aceitar. Existe um momento certo. Aí o profeta falou, não é que era errado não aceitar a oferta. O profeta falou, não era o momento de aceitar pratas e nem roupas. Nem de cobiçar, note que ele cobiçou. Nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Perceberam? A lepra de Naamã. A lepra que estava em Naamã passou para Geazi. A prisão que estava aprisionando Naamã passou a aprisionar Geazi. Você sabia que tem muitas pessoas que às vezes pegam a tribulação dos outros? Eu já fiz isso várias vezes. Minha esposa que foi me ensinando. Às vezes eu chegava para minha esposa para reclamar, né? Nenhuma aconteceu isso e aconteceu aquilo, às vezes no trabalho, né? Às vezes na igreja, ou às vezes com amigos.
chega assim e fala, Nilma, aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro, e eu estou preocupado, e aconteceu isso, e eu fiquei com raiva. Aí a Nilma fala, aí a minha esposa falava, né, William, nós não podemos pegar o problema dos outros para nós, não. Se a gente pegar o problema dos outros para nós, o problema vai ficar dentro de nós. E a pessoa não vai estar nem aí. Falei, não é que é verdade? Às vezes nós pegamos a tribulação daquela pessoa para nós. A tribulação está com a pessoa, a gente faz questão de pegar para nós. Por isso que é bom ter sabedoria, né? A pessoa pode te ofender, te caluniar, te xingar. Você fala, ó, vai com Deus, Deus te abençoe. Não é, irmãos? Não é muito melhor do que você pegar aquilo para dentro de você? Então a lepra de Naamã passou para Geazi, porque Geazi não foi curado e nem liberto. E aqui no finalzinho disse, ó, então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Note que quando Naamã foi liberto, curado, a pele dele ficou mais alva que a neve, mas de cura, né? Parecendo a de bebê. Mas a pele de Geazi ficou igual a neve branca também, mas de tanta lepra. Tá vendo, irmãos? Então o que Deus está nos falando nessa noite de hoje? Que a nossa verdadeira libertação vai vir quando a gente se desapegar. Eu não sei o que está nos prendendo nessa noite. O grupo de louvor vai estar louvando, irmão Jesuíno já pode organizar aí. O grupo de louvor vai estar louvando este último hino. E quando o grupo de louvor estiver louvando, você vai fechar os seus olhos e você vai orar ao Senhor. Você vai pedir nessa noite a cura por completo, a libertação por completo, a sua bênção por completo nessa noite, irmãos. Porque Deus está aqui não apenas para nos curar fisicamente, mas Ele está aqui para nos curar emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, curar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Se precisar da gente se desapegar de algo, nós vamos nos desapegar nessa noite e Deus vai estar nos curando em nome de Jesus. A igreja pode louvar nessa noite que Deus vai estar curando e fazendo a sua obra. Como as águas do rio, então subirei como Naamã curar. Se coloque de pé, igreja, para adorar o Senhor bem bonito nessa noite. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Adore a Ele nessa noite que Ele vai estar te curando. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer. Desça na presença dEle nessa noite. Mergulhar nas asas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Receba a sua purificação. Receba a sua cura. Do meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. É necessário abrir mão nessa noite. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo
pra te adorar. Vamos adorar a igreja em espírito e em verdade. Senhor, quebra Peça a meu Ele nessa noite orgulho. Eu quero que Ele venha descer quebrar todo o nosso orgulho. e mergulhar nas asas do Receba a sua cura, a sua libertação. me purifica. Eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Quero ser limpo como na mão no teu poder. Aleluia, Jesus. Nessa noite Deus está curando. Deus está curando o espírito. Deus está curando a alma. Deus está curando o corpo. Tome fé pela palavra. Tome posse pela fé. Tome posse da sua cura, da sua libertação. Os irmãos lembram daquele jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus Cristo, ele falou: obedeça os mandamentos. E ele falou: já tenho obedecido, já tenho honrado meu pai e minha mãe, tenho obedecido todos os mandamentos. E Jesus Cristo, ele disse: ainda te falta alguma coisa. Porque, irmãos, muitas vezes ainda nos falta alguma coisa. Jesus Cristo falou: ó, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. A riqueza ainda estava ali prendendo aquele jovem rico. Ele estava apegado às riquezas ainda. Só que no lugar dele desapegar das riquezas, irmãos, ele se entristeceu. Ele não obedeceu, ele se chateou, ele ficou triste, irmãos. E ele se afastou da presença do Senhor. Isso aconteceu com Geazi também. Geazi saiu da presença do profeta, mas não quis a sua cura por completo, irmãos. Então hoje nós vamos sair daqui, irmãos, mas nós vamos sair com a nossa cura por completo, porque nós vamos estar nos desapegando de tudo. Jesus, ele fez ali uma proposta, falou: larga esses tesouros da terra, que eu te darei um tesouros nos céus. Irmãos, nós temos um tesouro reservado nos céus. Ele está guardado para todos aqueles que se desapegar por completo nessa terra. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, Tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós queremos Te agradecer nessa noite, Pai, porque nós cremos que quando nos faltar forças para a gente se desapegar de algo que está nos prejudicando, Pai, é o Senhor mesmo que vai nos capacitar, é o Senhor mesmo que vai nos dar força, Pai. Eu quero aqui abençoar cada irmão que esteve aqui nessa noite, porque eu sei que eles não vieram aqui à toa. Todos que vieram aqui nessa noite receberam sua bênção, sua cura, meu Pai, sua paz, sua alegria, e vão levar essa paz e essa alegria para suas casas também. Quero abençoar cada vida que assistiu pela live e que vai assistir também, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família também, para a honra e para a glória do Seu nome. Assim nós abençoamos a Tua igreja e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte.